Amém, amada igreja. Peço que segure a sua Bíblia, faz favor, e abra no livro de João, no seu capítulo 14. Livro de João, seu capítulo 14. Vamos considerar apenas 2 versículos. E quando acabarmos de ler, convido a todos para que possam tomar os seus assentos. E saúdo a amada igreja com a bendita paz de Cristo, paz do Senhor. Podes dar a mão ao teu irmão que está ao teu lado, e a paz do Senhor com todo o gosto, toda a vontade, com alegria no rosto, não é com caras trancadas. A paz do Senhor. O que a palavra nos testifica é que o Espírito Santo é alegria. A paz do Senhor, igreja. Eu leio a palavra do Senhor no livro de João, no seu capítulo 14, no seu versículo 16. Jesus promete outro Consolador. Amém? Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Palavra do Senhor. Dá para glorificar a Deus mais uma vez. Amados, podem tomar os vossos assentos em nome de Cristo Jesus. Hoje temos como tema o Espírito Santo, a nossa promessa. Amém? O Espírito Santo, a nossa promessa. Peço que prepare já Gênesis capítulo 1, do versículo 1 e 2. O tema de hoje é o Espírito Santo, amados de Deus. A vida de um cristão está pautada pelo Espírito Santo. Por isso, quando Jesus fala em João 14 que eu vou para o Pai, mas rogarei para que o Pai vos envie o Espírito Santo, o outro Consolador, porque na verdade Jesus também era o Consolador. E quando ele disse aos discípulos que ele ia para o Pai, ficaram preocupados. Agora vamos ficar com quem? Vamos ficar com quem? E ele disse: rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. Amém, igreja? Mas o que é o Espírito Santo? Falamos muito do Espírito Santo. Muitos até oram, pedem a presença do Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um poder? O Espírito Santo será que é uma força ativa, como muitos dizem? O Espírito Santo é só um espírito? Não. Não. A palavra do Senhor nos testifica que Ele é Deus. Por isso é que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade. Gênesis capítulo 1, no seu versículo 1 e 2, diz a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Continuando no versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Deus fez separação entre luz e trevas, mas quem fazia a supervisão do que aquilo que Deus estava a começar a formar era o próprio Espírito de Deus. E disse: haja luz, e a luz fez. Porque a terra não tinha forma e havia trevas no fundo do abismo, mas quem pairava sobre tudo isso era o Espírito de Deus. A palavra do Senhor nos testifica que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne, andou no meio dos homens, mas os seus não o reconheceram. Amém? Eu vou falar aqui algo que é uma experiência sobrenatural com a igreja. Quem quiser acreditar é livre, quem não quiser também é livre. Já falei isso outra vez quando ministrei a palavra do Senhor. Há uns anos atrás, eu me vi no trono de Deus de joelhos. E eu só conseguia contemplar os pés de Deus até o joelho e um bocadinho aqui até a cintura. A diferença entre Deus e a minha pessoa, ou o meu espírito, era como a diferença entre uma formiga e nós, humanos. Era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu só conseguia ficar assim quieto. Não conseguia contemplar a glória de Deus, mas eu conseguia discernir os pés e até a cintura do Senhor. Quando Deus criou os céus e terra, já havia o seu reino lá no terceiro céu. Amém, igreja? Já havia lá o trono de Deus no terceiro céu. E a palavra diz, porque Ezequiel viu por revelação como é que estava organizado o reino dos céus. O apóstolo João também contemplou essa maravilha. Isaías também viu essa maravilha. E a palavra diz que Deus estava entronizado entre os querubins e serafins, no seu mais alto e sublime trono. E havia outros seres ao redor de Deus, mas o trono dele é eterno. Ou seja, o Senhor está sentado ali eternamente. Quando a palavra me diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra, sobre as águas, como se ele está lá sentado no trono, mas o Espírito está aqui na terra. Deus não abandona o seu trono, mas o Espírito dele faz esse trabalho. Sei que nós dizemos que Deus é omnipotente, é omnisciente e é omnipresente. Deus pode tudo, porque Ele é dono de todo o poder, Ele está em todo lugar e Ele sabe tudo. O Espírito dele estava sobre as águas. Mas quando a palavra me diz que no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e a palavra do Senhor diz que ele andou no meio dos homens, e os homens não o reconheceram, a falar do próprio Jesus. E a palavra me testifica que nada que existe se criou. Tudo foi criado por ele, por intermédio dele, para a glória dele. Jesus Cristo, o Deus. E a palavra diz que ele é o primogênito e o unigênito de Deus. O único Filho de Deus, e não há comparação com mais nada. Tudo que passou a existir veio por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? O Espírito Santo de Deus não é uma mera coisa. Não é apenas mais um Espírito que paira sobre a terra, não. É a presença do próprio Deus. É a presença do próprio Deus. Não é uma força ativa, não é um poder que se pode comprar ou pedir e vem logo aí, não. É o próprio Deus. Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu não estou aqui para fazer as minhas coisas, mas estou para cumprir a vontade do Pai. Mas eu e o Pai somos um só. O próprio Deus, que está entronizado no seu trono eterno, que não sai dali, e que todos os dias 24/24, os anjos e arcanjos, querubins e serafins dizem santo, santo, santo é o Senhor dia e noite. Ele não sai de lá. Mas ele precisa que o seu Espírito paira aqui sobre a igreja, paira sobre cada um de nós, paira sobre qualquer lugar da terra, do universo, porque ele é onipresente. O Espírito Santo de Deus. Quando ele em Gênesis diz que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, quer dizer que Deus estava a falar com alguém, com entidades. Ele, o próprio Espírito dele e Jesus Cristo. E eles são um só. Mas o conselho dele foi com as três entidades. Façamos o homem segundo a nossa imagem
e semelhança. Tudo Deus falou e aconteceu. Haja luz e houve luz. Haja terra e houve terra. Hajam árvores frutíferas, aconteceu tudo. Mas ao homem Deus fez com as próprias mãos, diz a palavra do Senhor. E criou Deus o homem com o barro do pó da terra. Mas o que me chama a atenção aqui é que depois de ter criado o homem, a palavra diz que Deus assoprou sobre as narinas do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Isso quer dizer que o Espírito Santo está em cada um de nós. Nós herdamos o Espírito de Deus, porque o fôlego de vida, porque o Espírito Santo é fôlego, está em cada um de nós. Como diz a mãe, se Deus nos tira o fôlego de vida, em 24 horas já estamos a apodrecer. O homem só morre quando a presença do Espírito Santo sai dele. Por que Jesus disse na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani? Meu Deus, por que me abandonaste? O homem não morre enquanto a presença do Senhor estiver com ele. Amém? Jesus sentiu que o Senhor se afastou dele, porque era preciso acontecer isso para que ele morresse. Porque quem tem a presença do Senhor, enquanto Deus não tomar uma decisão para tirá-lo da terra, ele não morre. Amém? Quem está entendendo dá para glorificar um bocado? Por que ele disse que eu tenho que ir primeiro e depois é que o Espírito Santo haveria de chegar? Deus trabalha em sincronia. Estava ele no trono, o Espírito Santo estava também com ele e também sobre toda a humanidade, mas o Filho estava na terra. Era necessário que o Rei da Glória voltasse para o seu posto, para que o Espírito Santo descesse e começasse a fazer aquela grande obra que Deus queria que acontecesse. Porque no princípio Deus falava com os homens assim, direto. Falava com Adão, com Eva no jardim, no virar do dia. Falava com seus profetas, Enoque. Falava com Moisés, falava com Noé, falava com seus sacerdotes, assim, de tu para tu. Mas numa dada altura, quando o povo começou a se desviar da verdade, já não havia pessoas que clamavam ao Senhor Espírito em verdade, Deus deixou de falar com os homens. E ele falou, não, vou destruir a terra outra vez. Mas também estava ali doer, porque era algo que ele fez de coração. E Jesus falou, não, Pai, eu vou ficar na brecha pela humanidade. Porque Deus havia prometido que não iria destruir mais a terra com dilúvio. Mas era necessário ter alguém na brecha pela humanidade. E como o valor do homem está na carne, está no sangue, era necessário pagar o mesmo preço. E a palavra diz que fomos resgatados por um bom preço. Jesus veio, andou conosco e morreu e padeceu por cada um de nós. E quando ele promete que ele vai rogar ao Pai para que venha o Consolador, ele deixou uma orientação, uma direção profética. Ficai lá em Jerusalém, até que do alto vos seja revestidos de poder. Portanto, descerá sobre vós o Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Ele disse que vocês já conhecem o Espírito Santo, que ele orava pelos seus discípulos. E eles recebiam a graça, a unção. Eles até operaram milagres, maravilhas e sinais pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Mas não era apenas isso que Jesus estava a planificar. E quando em Pentecostes eles ficaram lá orando, era muita gente ali à espera. Mas muitos começaram a desistir. Vamos embora. Vamos embora. Deus não está a realizar, Deus não está a fazer milagre. Essa igreja não faz milagre, estou embora procurar outro sítio. Esperaram, muitos foram embora. Ficaram apenas 400 e pouco. Depois ficaram 200 e pouco. Mas o remanescente que ficou e os apóstolos que ficaram, de repente a palavra diz que veio dos céus um vento impetuoso. Um vento impetuoso. E encheu a casa. E distribuía línguas como de fogo. E todos foram cheios
cheios do Espírito de Deus. E começaram a falar línguas, então ver quais são as formas da manifestação do Espírito Santo de Deus. Efésios 4:8 e vamos ver também 1 Coríntios 12, 4 a 11. Quais são as formas de manifestação do Espírito Santo de Deus? A primeira delas, o Espírito Santo se manifesta através dos dons. Dos dons. O Espírito Santo também se manifesta através dos frutos. Abra Efésios 4:8. Efésios 4:8. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, antes mesmo de chamar o Espírito Santo de Deus, ele já distribuiu dons. Por isso é que eu digo que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o próprio Deus é o Pai grande. Distribuiu dons. Por que há igrejas que dizem que Jesus não é Deus? Isso aqui está me testificar que o Espírito Santo se manifesta através dos seus dons. E como é que Jesus é que vai distribuir os dons aos homens? Jesus é Deus, amada igreja. Dá para glorificar o Rei da Glória? Bem alto, bem forte, porque toda honra, toda glória somente ao nosso Deus, Jesus Cristo. Ele é Deus. 1 Coríntios, o seu versículo 12, o seu capítulo 12, perdão, do versículo 4 em diante. Preste bem atenção comigo. Quem não tem Bíblia, se achega a quem tem. Estamos a falar que uma das formas que se manifesta o Espírito Santo é através dos seus dons, é através dos seus frutos também. 1 Coríntios 12, do 4 em diante, diz a palavra do Senhor: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Primeiro fala do Espírito Santo, naquela passagem que lemos. Depois fala do próprio Jesus que distribui dons. E aqui estamos a ver que o próprio Deus é que distribui conforme lhe apraz. Amém? Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria, é um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Há diversos dons de curar. Há quem cura alguém mesmo só por um conselho. E há irmãos que não sabem isso. Mas há pessoas que já sentiram que por falar com certo irmão, dia seguinte, quando voltou a falar com o irmão estava bem já. A irmã estava bem. São dons de curar. São vários dons de curar. Há outro, a operação de milagres. Há outro, a profecia. Há outro, o dom de discernir os espíritos. Há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Até mesmo aquela habilidade que o irmão já nasceu com ele, não pensa que você adquiriu só por adquirir, herdaste do teu pai e da tua mãe, não. É dom de Deus. É dom de Deus. Assim como Arão, a palavra do Senhor diz que Deus encheu Arão com o dom de artífice. Arão esculpia em ouro, em madeira, em bronze, em ferro. Era um dom que Deus lhe deu. Os filhos de Noé não dominavam carpintaria. Dominavam? Não dominavam carpintaria. Mas Deus lhes encheu de sabedoria e conhecimento para trabalhar em madeira. Porque a arca não tinha que ser feita de qualquer maneira, podia afundar. Deus deu dom a eles para trabalhar em madeira. Fizeram uma arca magnífica,
que não afundava e durou 40 dias lá submersa, sobre chuvas, sobre relâmpagos, sobre aquela tempestade toda. Deus dá o dom como Ele quer, a quem Ele quer e em que proporções Ele quer. Há também diversos ministérios. O ministério apostólico, aí a nossa mãe, a nossa apóstola. Há os profetas, também se manifesta como fogo. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um fogo consumidor, é um fogo devorador. Deus é fogo. Por isso que a palavra diz que os olhos de Jesus são como tochas acesas. Deus é fogo consumidor. Também se manifesta como pomba. Já vimos aqui, quando Jesus foi batizado. Também se manifesta como nuvem, como luz. E vimos lá no Jordão que entre as nuvens o Senhor falou. Havia a presença de Deus ali, na luz e nas nuvens. Amém, amados? Todos esses símbolos são símbolos inseparáveis. E são símbolos que manifestam a presença do Espírito Santo de Deus. Nos dias de hoje, e mais do que nunca, o Espírito Santo precisa de comunhão com cada um de nós. Mas existem aqueles que não sabem o que é o Espírito Santo. Estão a aprender hoje, se calhar. Existem aqueles que até sabem o que é o Espírito Santo, mas não sabem como lhe buscar. Como ter comunhão com o Espírito Santo. Como fazer um elo de ligação com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo procura homens e mulheres tementes a Ele, que lhe adorem em espírito e em verdade. Homens santos, separados, que não se vendem por dinheiro, não se vendem por vanglória, que não se corrompem por qualquer coisa deste mundo. O irmão por vezes está aqui na igreja, ora tanto, Senhor me batiza, Senhor nunca senti a tua presença, nunca senti o teu toque. Mas existem leis espirituais para nós recebermos o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter comunhão, assim como tu tens comunhão com o teu smartphone. Você não vive um dia sequer sem o teu telemóvel. Mas para orar às vezes é luta. Para meditar a palavra é outra luta. Para louvar, Deus quer ser louvado todos os santos dias. Espírito Santo, eu te adoro, eu te louvo. Eu quero a tua presença, Pai. Quero sentir o teu toque. Eu quero sentir o teu mover, Espírito Santo de Deus. Eu nunca senti algo de ti, nunca senti a tua presença na minha vida, Pai. Hoje eu quero sentir a tua glória, Senhor. Se manifesta, se revela a mim, Senhor. A palavra diz que aquele que busca, recebe, encontra. Se no primeiro dia você não recebeu a presença, vai no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Insista, persista, busque ao Espírito Santo, porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Uma oração sem a presença do Espírito Santo não tem poder. É necessário buscar a presença do Espírito Santo. E quando tu tens a presença do Espírito Santo de Deus, a palavra que você falar vai ser rema. Ou seja, vai ser uma palavra que vai fazer efeito. Não é só uma palavra da carne, não, eu vou orar. Não. Você ora com a presença do Espírito Santo de Deus. E para ter isso é necessário ter comunhão com o Pai. Através da palavra, através da meditação da Bíblia, livros evangélicos. Há um livro muito bom de Benny Hinn, Bom Dia, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo, é outro livro. Existem livros maravilhosos que falam do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que não podemos andar segundo a carne. A nossa carne é enganadora, é corrupta. Nós temos que andar segundo o mover do Espírito Santo de Deus. Assim como você se conecta ao Wi-Fi com o teu smartphone, está ligado a uma rede Wi-Fi, é bom. É só baixar, é só curtir. Não gasta dados nenhum. O Espírito Santo é infinito. Há quem às vezes fala, não quero orar porque não quero incomodar Deus. Está escrito aonde? Está escrito aonde? Se a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós, diante de Deus, com gemidos inexprimíveis.
A palavra diz que Jesus é nosso advogado junto ao Pai. O Espírito Santo é meu, é teu, nos foi dado por herança. Vamos parar de menosprezar Deus, porque a presença dele é tudo na nossa vida. Vocês imaginam naquela altura, no pior momento da vida da nossa apóstola, se não tivesse a presença de Deus ali, se não tivesse o Espírito Santo ali para lhe consolar, para lhe confortar, para lhe dar uma promessa na palavra do Senhor em Isaías 40, Isaías 60 também, não é, mãe? 42 e 9 e outras referências mais, porque a palavra do Senhor é o próprio Espírito de Deus. E ela, ao ler essa referência, ela falou, não, realmente Deus está comigo, porque o homem gosta de provas. O homem gosta de provar Deus. Não que seja mal, mas provar é bom quando estamos em oração, em meditação. Assim como Moisés falou, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Moisés pedia, mas também não sabia o que pedia. Deus falava, homem nenhum viu a minha glória e sobreviveu. É muito poder, irmãos. É muito poder. Não pensa